Ai, ai, esse assunto é meio polêmico geralmente, né? Mas enfim, vamos lá, né? Oi, gente! Tudo bom? O vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre livros que falam sobre relações abusivas de mães e filhos. A maioria é filhas, no caso. Porque, meu, eu já li muito livro assim, eu não imaginava que eu já tinha lido tanto livro assim, e dá realmente uma lista bem boa. E espero que vocês gostem. Se tiver algum livro que não tá na lista, deixa um comentário ali do livro, porque eu adoro ler, gente, não sei porquê, mas assim, agora é meu novo hobby, ler livros de relacionamentos abusivos entre pais e filhos. Pode deixar ali o seu comentário, porque eu gosto de quando a gente lê coisas que são meio polêmicas e meio tabu, e por muito tempo a maternidade foi tratada como uma coisa, tipo, quase celestial, assim, uma coisa, tipo, são todas santas, Só que a gente sabe que não é assim, na verdade. As mães são, antes de tudo, seres humanos erram, e seres humanos, né, às vezes são ruins, às vezes são, assim, péssimos, e às vezes, assim, vão cagar na criação da criança, e às vezes não é a criança meio que tá ali errada na história. E é uma coisa que eu vejo que mais gente tá conversando hoje em dia, né, principalmente quando a gente fala que a nossa geração é uma que tá indo muito pra terapia e a gente trata coisa. Aqui os livros, assim, tem alguns que são mais ok's, mais ou menos, mas tem outros, assim, que realmente um pai que devia, assistente social, chama o conselho tutelar, pelo amor de Deus, arrancar essas crianças da mão desses pais, porque não é porque é mãe, não é porque é pai que ele sabe o que tá fazendo. Então, assim, não é aquela coisa de, o filho é meu, eu faço o que eu quero. Não é, entendeu? Não é, porque é um ser humano ali e ele tem as suas questões básicas estabelecidas por lei. Então, assim, não é porque você pariu que você vai fazer o que você quiser. Então, é isso, vamos lá e tal. Não esqueça de deixar um comentário, curtir esse vídeo e mandar pra quem você acha que vai gostar desse vídeo. E a luz tá meio amarelada na minha cara, né? Eu só não sei onde tá meu celular pra mudar isso aqui. Ok, assim fica melhor, né? Eu acho que o primeiro da lista é um livro que vai falar sobre a realidade. Então é uma autobiografia. A menina vai contar realmente da relação dela com a mãe dela. Acontece que o livro é Eu Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu. Muito pesado, gente. Começa essa lista assim, 10 de 10. A Jennette McCurdy, ela foi uma atriz da Nickelodeon, uma atriz mirim. Então desde criancinha ela começou a atuar. E esse era o sonho da mãe dela. E a mãe dela empurrava ela pra isso. E a mãe dela era completamente abusiva, negligente, tóxica, assim, pelo amor de Deus, sabe? E aí ela vai contar que depois que a mãe dela faleceu, ela foi pra terapia tratar, porque assim, gente, pensa essa menina adulta despirocada da cabeça, né? Daí ela foi tratada e ela começou a ver que a relação que ela tinha com a mãe dela, ela achava que era uma relação, né, completamente divina, e que a mãe dela nunca tinha errado, porque tem essa coisa, né? Às vezes romantiza completamente todas as ações da pessoa, e meu Deus, jamais, porque se vê uma coisa errada, meu Deus do céu. Só que aqui nesse caso, ela realmente, ela tava com uma coitada, porque ela cresceu muito nessa situação muito claustrofóbica. A mãe dela isolava ela completamente da sociedade inteira. Então ela meio que não tinha um parâmetro pra saber o que era certo e o que era errado, porque que a mãe dela tava fazendo as coisas que não era certo. Então, assim, esse livro tem alguns gatilhos pra abuso. Ela conta que ela não deixou de amar a mãe dela depois que ela ficou sabendo. Tipo, depois que ela teve a noção do que aconteceu, sabe? Depois que ela olhar pra passada dela e fala, meu Deus do céu, isso aí é perturbado. Mas, mesmo assim, não tem como ignorar, sabe? Então, os sentimentos dela, então... E ela conta ali, gente, de uma forma extremamente crua. Então, se você quer um livro de não ficção, esse aí é pra você. Tem um que eu li recentemente, que queria contar pra vocês, que cadê o caralho do livro? Porque se eu não fizer na lista, eu vou me confundir. Que na verdade, é uma novela, é A Filha Primitiva, da Vanessa Passos. Esse livro vai falar sobre 3 mulheres, então a gente tem a mais velha, no caso a avó, a gente tem a mãe e o bebê. E vai contar sobre a relação dessas 3 pessoas, essas 3 mulheres. A filha acabou de ter a criança, o bebezinho, e vai contar que, assim, essa mãe, essa avó, né, agora que é a avó, ela veio de algum lugar, ela não tem passado, ela não tem família, e ela chegou ali nessa comunidade e ela criou essa menina, e essa menina engravidou cedo, e essa avó sempre falou pra filha dela que ela tinha que estudar e tal, e vai falar nessa relação, assim, completamente conturbada, vai falar sobre questões de raça, né, porque é uma família de mulheres pretas e tal, e vai falar muito sobre essa questão de amor e ódio, sabe? Essa filha, ela sente muito ódio, e ela sente muita indignação, e ao mesmo tempo ela ama a mãe dela, mas assim, vai ter abuso também, e vai ter a questão também da avó, né, no caso, a mãe da menina, ela é muito religiosa, e a menina, mãe do bebê, no caso, é meio complicado, né, a filha e a neta. Vamos chamar a mãe, a filha e a neta, tá? Por favor, pra você não ficar complicado. Então, assim, a mãe e a filha, elas têm muita coisa diferente. Então, assim, essa mãe, ela meio que... É aquela tipo de pessoa que não consegue conceber
que as coisas têm problemas, sabe? Aquela pessoa que fica sempre tentando viver numa realidade que não existe, sabe? Tudo muito positivo, e ela tem uma fé assim, meu Deus, e tudo é super alegria, mesmo quando assim tá numa situação, porque é um mecanismo de defesa dela. E a filha, pra filha é completamente corrosivo pra ela, porque, porra, sabe, coisas horríveis eu passei, se a gente não encarar essa tristeza, não dá pra ficar na felicidade no mundo encantado quando as coisas merda estão acontecendo em volta. É um romance, assim, muito, é uma novela, assim, muito, muito boa também, então eu digo pra vocês. Outro nacional também é Uma Duas, da Eliane Brum. Já, esse aqui, gente, esse aqui, eu estou falando pra Deus e mundo, eu quero reler ele. Vou ver se eu releio com o meu clube de membros, porque é muito bom. Esse livro, ele fala de muita coisa, ele também é uma novela, ele é curtinho. E assim, aqui a gente tem uma relação de mãe e filha brutal, animalesca. O negócio aqui é animalesco, elas se odeiam e elas machucam uma outra, assim, questão até física. O bagulho aqui é insano. E a gente tem, assim, essa mãe, essa filha. Ela criou essa menina também de uma forma horrível, assim, sabe? Porque a gente sabe hoje em dia que pra criar uma criança não precisa só de assim, você dá comida, né? E a criança cresce com água e comida. Não é só isso, tem a questão afetiva também. Você tem que ensinar, tem que ter o afeto. Não é só criar a criança sem afeto algum. E aqui a gente tem isso, a gente tem essa criança que cresceu sem afeto, apesar de ter uma mãe presente. A mãe simplesmente era completamente gélida e não tinha nenhum tipo de relacionamento, assim, sabe? Uma coisa, assim, que... Menina cresceu, assim, completamente desprovida de amor, de afeto, assim. E aí, gente, criou uma adulta completamente perturbada. E acontece que essa mãe agora tá velha e ela precisa da ajuda da filha dela. E a filha dela, meu filho, ela tá assim, deixa morrer! Não me chama. Uma relação, assim, desse nível. E vai falar sobre muita coisa também. A relação... O jeito que a Laura, que é a narradora da história, narra isso, gente, é muito, muito cru. É muito cru e a Eliane Brum escreve muito bem. Então, assim, também dico demais esse livro aqui. Mas, assim, tem que ter um estômago ali, uma coisa, sabe? Porque o livro, ele vai fazer um negócio ali dentro de você que é complicado. Outro nacional também, porque essa lista, gente, vamos no nacional. Se Não Fossem as Sílabas do Sábado, vai falar, é um livro da Mariana Salomão Carrara. É um livro que vai falar sobre luto, então o ponto principal dele é luto. Vai falar sobre uma mulher que ela perdeu o marido dela numa tragédia, num acidente trágico, bizarro. E ela tava no dia que ela ia contar pro marido dela que ela tava grávida. Então ela tem esse bebê sozinha. Então ela se vê ali completamente isolada, porque ela não fala com o pai dela, a mãe dela morreu. E ela tem esse bebê sozinha, ela entra numa depressão, assim, muito pesado. E a única pessoa que vai ajudar ela é a viúva do cara que também tava ali na morte acidental do marido dela. Então, assim, ela tem ajuda dessa mulher que ela não gosta. E ela passou, assim, por muitos meses da gravidez, assim, muito deprimida, assim, numa situação, uma depressão, assim, muito forte, aquela depressão, assim, que o apartamento vai ficando sujo, assim, vai ficando aquela situação insalubre, porque ela não consegue, porque a pessoa principal da vida dela era esse marido. E daí, quando ela tem essa filha, ela não tem a base psicológica, mental, estabilidade emocional pra criar essa criança. Então a gente vê aqui também uma situação que é contada do ponto de vista da mãe. Então, assim, essa mulher que vê essa criança crescendo e sabe que não tá bem. E como é que eu vou criar essa criança que não tá bem? Sabe o que eu vou fazer? Porque quando eu concebi essa criança, tava num casamento, tava uma situação, e agora é outra. O que eu vou fazer? Então, assim, são livros, assim, que tem perspectivas diferentes. Eu acho interessante isso da literatura, que você consegue meio que vestir o sapato do outro. Apesar de, óbvio, que não ser o seu sapato, você não vai saber exatamente como é que é aquilo. É interessante pra você abrir a sua empatia, pra você meio que ver perspectivas diferentes, modo de, assim, de viver diferente. Então, esse livro, ele também fala sobre isso. Se você gosta de livro de luto, esse aqui é pra você, porque ele fala muito sobre essa mulher tentando lidar com a vida sem o marido dela, que era a pessoa que é o companheiro realmente de vida dela. A gente tem também Por Favor, Cuide da Mamãe. Esse livro é da sul-coreana Kim Suk-shin. Gente, esse bicho! Sai! E esse livro aqui, ele é diferente. Ele vai contar que uma idosa, ela sumiu ali no metrô de Seul, na Coreia do Sul, e acontece que cada pessoa da família dela vai contar o ponto de vista de cada pessoa da família dela perante isso que aconteceu. Então vai falar, por exemplo, ela tem, se não me engano, são 3 filhos e um marido, né? Então ela vai contar, ela some e daí vai contar cada filho e o marido dela, como eles percebem essa pessoa. E é interessante esse livro porque vai mostrar que, assim, uma pessoa
ela não é de todo bom, de todo ruim. Às vezes, uma pessoa ruim que passou na sua vida, ela não é ruim exatamente. Pra você, aquela relação foi ruim. Então você vê que, tipo assim, aqui, ela é uma mãe muito melhor pra uma criança do que pra outra. Tem uma criança que ela meio que negligencia, que você vê pelo relato dessa criança, e às vezes parece que são 3 mães diferentes, sabe? Porque realmente, gente, não é uma mãe que vai ser a mesma mãe pra todas as crianças. Seres humanos tá em momentos diferentes. Então, assim, a gente sabe que você não é a mesma pessoa que você era mês passado, então, né, obviamente, na criação de filhos, seres humanos também vão ser diferentes a partir do tempo. E é interessante demais ver como cada um percebe a mãe e as coisas que a mãe faz pra essas crianças. E também é um livro que fala muito sobre essa relação de pais e filhos, assim, essa relação da mãe. E é uma coisa que não é de todo perfeito também, sabe? Mas não quer dizer que seja ruim ou sem amor, que nenhuma relação vai ser perfeita. Nenhuma. Eu tenho certeza que a sua com a sua mãe também não é. Eu tenho certeza absoluta, porque não vai ser, entendeu? Vai ter sempre alguma coisa, porque seres humanos são complicados. E pais são, assim, as pessoas mais importantes da vida de uma criança. Então, você suga tudo. Então, todas as coisas boas e as coisas negativas também. E, assim, seres humanos, gente, é uma massa complicada de carne, que, pelo amor de Deus, como pode uma massa de carne eletrificada dar tanto trabalho assim? Outro livro também, nacional, da Aline Bay, Pequena Coreografia do Adeus. A Júlia é filha de pais separados e a mãe dela também é aquele tipo de mãe que não dá uma paz, Meu Deus do céu, às vezes é melhor talvez não ter. Algumas mães aqui mesmo você fica, será que é melhor ter ou não ter? Enfim. Aqui a gente tem essa mãe que é, meu Deus, abusiva demais, tóxica, nojenta, meu Deus. E ela tá sufocada ali nessa atmosfera dessa casa. E a vontade dela é simplesmente sair de casa. Sair, assim, de casa. E que tem muitas relações que são melhores longe, né? Então, assim, você não tá ali naquele ambiente sufocado, aquela pessoa, é melhor longe. E aqui vai falar sobre isso. Também é um livro mais curtinho. E ele tem uma escrita poética, porque a Aline Bay, ela é bem poética, sabe? Na escrita dela. Então, esse aqui também. E ele é meio confuso. Esse aqui é levemente confuso. Ele é interessante. E ele é bem rápido, você lê ele bem rápido por causa da escrita do livro. Gente, mas tem um cachorro que tá difícil ali. Esse aqui é absurdamente confuso, você entendeu? Eu desafio você a entender esse livro, porque assim, ninguém entendeu. Que é Morra Amor, da escritora... Eu acho que essa escritora é argentina, porque o livro vai se passar na França. Só que a escritora é argentina. Então, Morra Amor é um livro que vai falar sobre essa mãe, que ela tem uma criança e vai contar da perspectiva dela. É um livro de fluxo de consciência. Então, assim, gente, é loucura atrás de loucura. Você nunca sabe se ela tá imaginando, se ela tá sonhando, se ela tá falando a verdade, se tá acontecendo ali, se ela tá inventando, criando fanfic, você não sabe. Então, ela tem essa criança e ela não gosta da criança. Tem aquela coisa que, assim, nem toda pessoa, nem todo genitor que gera criança vai ter um sentimento ali. Então, assim, não é um negócio... que ao contrário de que muita gente acha, não é um troço que é certeza. Às vezes não vai rolar ali o sentimento, às vezes a mãe não vai gostar da criança, às vezes não vai amar, não é. Então, assim, é complicado, entendeu? É complicado, esse livro aqui vai falar um pouco disso. E assim, caramba! Ela tá muito sufocada, ela tá muito reprimida. Eu acho que essa mulher, ela tá ali vivendo meio que uma depressão pós-parto, uma relação ali muito sufocante. E isso vai contribuir pra a relação que ela sente com a criança. Então ela não vai ter essa conexão com a criança. E também, esse aqui é louco, gente. Ela vai falando umas coisas e você não entende nada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse aqui, eu acho que é o que mais me deu agonia de quando eu li, de falar de mães e filhas assim. É Menina Boa, Menina Má. Esse aqui eu já falei. Ele é um suspense. E aqui... aqui foi a primeira vez que eu li sobre dependência psicológica. Porque é o seguinte, a gente tem essa menina que um dia... ela vai na polícia e fala assim, então, minha mãe é uma assassina, minha mãe é uma serial killer e ela me obriga a participar ali dos bagulho, matar um monte de criança e é foda. E aí a polícia fica, tudo bom, querida? E realmente é verdade, eles vão lá, pegam a mulher, né, e tal, eles prendem ela e tal, e aí tem um julgamento. E essa menina que denunciou a mãe dela, a gente já começa o livro que ela tá livre da mãe dela. A mãe dela já não tá mais presente ali. E ela vai pra uma casa temporária, tal, até encontrar um lar, né, adotivo, porque ela é menor de idade. E a gente percebe aqui que relações abusivas, principalmente relações tóxicas, principalmente entre pais e filhos, não some da noite pro dia. Não some só porque a pessoa, igual o primeiro livro que eu falei, Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu, porque a pessoa some, porque a pessoa morre, porque a pessoa não tá mais ali. Existe uma dependência emocional, existe uma dependência psicológica. Aqui a gente vê essa menina, a mãe dela não tá em contato com ela, a mãe dela tá presa. E mesmo assim... tem uma mãe dela dentro da cabeça dela que impede ela de fazer as coisas, que fica controlando ela, mesmo não estando ali presente, entendeu? Porque
É muito pesado aqui, gente, muito pesado. E ela fica assim, gente, será que eu sou ruim igual a minha mãe? Será que o negócio é genético? E aí ela fica tentando se livrar dessas amarras, dessa dependência psicológica. E gente, é agoniante aqui. Jesus, esse livro é pesado, então assim, você tem que ser um pouco mais velho, tá? Porque ele é esquisito, tá? Esquisito. A gente tem também esse livro que eu queria muito reler, porque eu acho que eu vou ter outra perspectiva dele, que é As Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugenides, sei lá como é que fala isso aqui. Então, é um livro que fez muito sucesso, teve, né, adaptação lá da Sofia Coppola e tal. Nossa, um clássico. Esse livro aqui vai contar sobre um grupo de irmãs, e são 5 irmãs adolescentes. E acontece que uma irmã mais nova comete suicídio. E aí, as outras começam a se matar em sequência. E aí, quem vai contar a história são os vizinhos, que tem uma fixação, obsessão por essas meninas. Então, assim, todos os meninos ali do bairro, Clube do Bolinha, fica assim, admirado. Parece que são, assim, as musas gregas ali, que eles ficam ali, meu Deus, essas meninas, não sei o quê. E alguns têm contato com elas, alguns namoram elas. E elas são, assim, esquisitíssimas, sabe? Elas são esquisitíssimas, ela tem uns negócios ali. E aí, eles vão meio que narrar essa história de essas meninas se matando ali. E vai contar também que os pais dessas meninas também têm uma situação bem claustrofóbica. A mãe delas, principalmente, é uma mulher muito tradicional e ela meio que obriga as filhas a seguir um padrão, assim, que as meninas ficam completamente sufocadas. E, assim, tem essa questão de relacionamento de pais e filhos meio esquisita. Então, mas também fala de outras coisas, né, principalmente. Mas, assim, são 5 meninas que se matam na mesma família. Então, é uma parada sinistra. A gente tem também a Eleanor Oliphant Está Muito Bem, que vai falar sobre uma mulher adulta que ela tá bem, né? Ela tá muito bem, obrigada. Só que assim, ela não sabe viver. Por quê? Porque ela cresceu com uma mãe bizarra dela. E aí, a mãe dela, apesar de não estar presencialmente ali, ainda tem contato com ela. E ainda fica azucrinando a cabeça dela e ainda faz a cabeça dela. E aí ela descobre que, assim, o jeito que ela foi ensinada é prejudicial. Porque a mãe dela era uma cretina e ensinou como ser cretino, entendeu? E aí, como que ela vai fazer pra viver nesse mundo, ter relações com as pessoas, criar conexões com outros seres humanos, sendo que ela aprendeu desde pequena como ser cretino. E ela só descobriu que ela era cretina quando ela tá adulta. Como é que faz? O que a gente faz nesse caso? E aí você vai ter que ler o livro pra saber o que a Eleanor faz, como que ela faz. Esse livro é interessante porque ele vai mostrar muito que relações sociais são complicadas, são complexas, e principalmente se você é de uma forma diferente, sabe? Como se você não se encaixasse ali, já é esquisito, principalmente pra você absorver as pessoas e tal. Aqui a gente tem um caso da criação dela, que é diferente, mas eu acho que muita gente neurodivergente pode se identificar com essa personagem pela questão da estranheza social e tal. E eu adorei esse livro, gente, eu amo demais esse livro. A gente tem Precisamos Falar Sobre Kevin, que, né, da Lionel Shriver, é muito famosa, etc. Também teve o filme, livro gigantesco. Esse livro pode ser cansativo pra muita gente. E vai falar sobre, é quase uma genealogia. Vai contar sobre essa mulher, ela encontra esse cara, ela gosta dele, ela ama ele. Meu Deus, ela engravida, planeja engravidar, engravida. E daí vai contar ela engravidando, ela grávida, e os sentimentos que ela tem, assim, parece que, sei lá, uma coisa esquisita, sabe? Daí ela tem essa criança, a criança é estranha, essa criança não, é fria, parece que a criança não... Que coisa ruim, parece que ela pariu um demoninho ali, que é essa criança ruim? E daí vai contar a perspectiva dessa mãe. E assim, o livro é contado em cartas. Ela tá mandando cartas pro pai dessa criança, né, pro cara que ela apaixonou e tal. Porque aconteceu uma coisa, o filho dela entrou numa escola e massacrou a galera. Então assim, mãe de um garoto de 15 anos que matou 11 pessoas, assim. E essa mãe? O que rola aí? Então ela vai contar nessas cartas a verdade, assim, tipo... Porque tem coisas ali da criação da criança que ela e o pai da criança meio que não estavam em acordo, não sei o quê. E aí ela vai realmente contar a verdade, como se fosse, tipo, um de frente pra você, de verdadaço, assim, tipo, ó... Lembra aquilo ali? Não tava certo. Eu tava sentindo ali aquela coisa, e assim, ela vai... realmente expor o cru da relação dessa família. E assim, é complicado. A gente tem um livro que também segue essa mesma coisa, O Impulso, da Ashley Aldrin. Só que aqui é uma mãe com uma filha. E ele é mais curtinho. Esse aqui eu acho que é mais popular, é mais assim, mastigado, do tipo farofa, sabe? Então a gente tem também o mesmo plot, essa mãe que tem essa criança. E essa criança é esquisita, e parece que só ela que vê que essa criança é estranha. Só ela que, como mãe, sabe que essa criança tem alguma coisa estranha ali, mas ninguém, nem o pai da criança, consegue aceitar que essa criança é estranha. Então a gente vai seguir também. Ele é um livro diferente do outro, mas ele tem o mesmo plot, sabe? Oi, eu tô editando o vídeo e aí eu lembrei que eu tinha esquecido de 3 livros, porque é muito livro desse que eu li, gente. Realmente quase um gênero preferido agora, tá? E eu tô com alergia, assim, tá difícil hoje. Mas enfim, preciso falar desse livro com vocês, porque é muito interessante. Entre Dentes, da Kristen Arnett, é um livro que vai falar... Ele é
Ele é similar em alguns pontos, como precisamos falar sobre Kevin e o Impulso. Aqui a gente tem um casal lésbico, duas mães, e elas têm uma criança ali, e aí vai contar do ponto de vista de uma dessas mães. E ela escolheu ali fazer a criação dessa criança e ser uma mãe do lar. Enquanto a outra esposa, ela é mais do tipo que trabalha, viaja, etc. Então, a gente tem essa mãe, a Sammy, ela tem medo do filho dela. E o filho dela, ele, desde criança, ele tem uns comportamentos meio diferentes. E ela sente que essa criança tem umas coisas, ele tem uns comportamentos meio estranhos, sabe? E a esposa dela não leva muita fé, parece que ninguém leva muita fé. Mas ela sabe que esse menino é esquisito, tem uma coisa estranha ali. E o livro vai narrar um período longo de tempo, então, desde quando ele era criancinha até depois ele é adolescente. E é interessante que aqui a gente tem uns pontos de vistas bem específicos de alguns terceiros, sabe? Então, observando de fora. Então, é interessante que a gente vê que... Eu não posso dar spoiler, mas é interessante esse livro. Principalmente se você gostou de Precisamos Falar sobre Kevin e o Impulso. Esse aqui também ele vai falar sobre essa... Também vai falar sobre a solidão da mulher adulta, meia-idade, assim, lésbica. Vai falar sobre essa questão de maternidade. Vai falar sobre a relação desse menino com essa mãe. E relação de casamento também. Então... eu gosto muito dele, acho ele muito interessante, então tá aí também. Você Nasceu Pra Isso, esse aqui segue a mesma linha do Morra Amor. Então a gente tem uma mulher, o marido dela leva ela de Nova York pra uma cidade no meio do nada. E aí ela cria uma criança ali, e aí ele trabalha fora e ela fica em casa, trabalhando no lar, na criação da criança. A gente vê que ela tá isolada de tudo, assim. Ela não tem uma amiga, ela não tem uma família, não tem nada, sabe? Assim, a única pessoa que tá na vida dela, além do marido dela, é a amiga dela, que vai visitar ela nesse lugar do fim do mundo, na Suécia. E, assim, a relação deles vai ser estranha, entendeu? Primeiro que essa mulher parece que ela tá sofrendo ali uma depressão pós-parto. Tem uma cena que fica muito na minha cabeça desse livro, é que ela lê na internet que crianças podem morrer engasgadas com botões. Então, ela tá... Nossa, tem muitas crianças gritando ali. E aí, acontece que algumas vezes ela só joga uns botões no meio da sala, assim. Enquanto a criança, o bebê tá engatinhando assim. Que, se morrer, morreu. Esse nível, sabe? Então, assim, é muito perturbado também. Essa mãe aqui, ela tá... Olha, tá sofrendo demais, tá? E é isso. E aí, a gente tem esse outro... ele não vai mais tanto focar na maternidade, na relação dos pais e filhos, mas também vai falar sobre maternidade, que é a mamãe, né? Aqui a gente tem também, basicamente, um plot bem parecido. Então, um casal que muda pro meio do nada, na cidade do marido lá. E aí a mulher fica sem rede de apoio nenhum. E ela tem filhos pra criar. Só que aqui ela tá... É uma mulher que ela fala muito sobre fidelidade e sexo. E no casamento, sabe? Então ela é mãe dessas crianças, ao mesmo tempo ela tá muito, muito, muito sufocada ali nessa situação. Ela vai buscar prazeres em outros homens, assim. E você vai acompanhar essa mulher. E não dá pra tirar a maternidade do plot da história também. Enfim, você tem que ler esse aqui também. Esses dois últimos, ele fala bastante sobre a relação de pais e filhos, mas não é tão pesado quanto as outras. Mas também fala nessa desconexão entre pais e filhos, assim, principalmente depois que eles crescem. Então a gente tem aqui, primeiro, Pequenos Incêndios por Toda Parte, que eu amo. Esse aqui ele bateu bem fundo no meu coração. Ah, Curico! Então aqui a gente tem um encontro de duas famílias completamente diferentes. A gente tem uma mãe solteira, uma mãe solo, que ela se muda pra uma cidadezinha pequenininha e as duas, elas começam a ter relações, não relações físicas, mas elas começam a ter ali um vínculo com uma outra família tradicional americana. Então, assim, pais brancos e loiros, e tem filhos perfeitos, e moram numa casa gigante que tem 200 milhões de cômodos e uma garagem enorme ali, bem aquela coisa do subúrbio, sabe? E assim, vai se chocar muito porque essa mãe e essa filha, elas são muito diferentes, sabe? Assim, essa mãe, ela é uma artista plástica, uma fotógrafa, no caso. Fotógrafa, assim, ela tem umas coisas, assim, umas paradas meio, sabe, assim, diferente. Daí vai ter esse choque cultural muito grande entre essas duas famílias que, né, tem os princípios meio diferentes, assim. E tem muita essa relação de pais e filhos, sabe? Muita essa relação de, às vezes, a criança cresce, às vezes cresce e não... E parece que cada um vira uma frequência, entendeu? E daí não consegue se comunicar, não conseguem... Sabe assim? É confuso demais. E fala também a mesma coisa, só que de forma diferente. Tudo que eu nunca contei, os dois livros são da Celeste Ng, são... Ai, gente, eu amo essa mulher. Eu queria muito que ela lançasse mais livro, porque eu tô com saudade da escrita dela, é muito linda. Então aqui a gente tem uma menina de 16 anos, que nos anos 70 ali,
ela some e encontra um corpo dela e morreu. E daí a gente não sabe se ela morreu, se ela cometeu suicídio, se aconteceu algum acidente, o que rolou ali. Então os pais dela são chineses e assim, ela tem uma relação assim desses pais, dessa família, que apesar de ser unida, tem muita pressão ali, sabe? Então vai falar sobre esses filhos, porque ali nessa família ficou 2 filhos ali, 2 irmãos que perderam a irmã. E vai falar sobre como essa família se choca com a morte dessa menina de 16 anos. E eles vão meio que rever ali essa questão familiar, esses laços ali. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijo pra vocês e até o vídeo que vem. Ah, e não esquece, se você for comprar um desses livros, compra com o link que deixo sempre na descrição dos vídeos, tá? Que ajuda muito o canal e eu fico sabendo qual livros vocês compraram com minha indicação.